O desembargador aposentado Sebastião Coelho participou de um evento no Espírito Santo quando discorreu sobre o significado do comunismo e alertou sobre a necessidade de combater sua consolidação no Brasil. Sebastião lembrou que os valores que os comunistas dizem defender, como igualdade, ausência de classes, distribuição igualitária da propriedade, são bonitos, mas não são implementados por essas mesmas pessoas. Ele disse: na prática, é isso que acontece? Não. Nos países comunistas, existe uma elite dominante. Os membros dessa elite têm todos os privilégios. Sebastião Coelho apontou uma outra característica presente em todos os regimes comunistas, que é a completa ausência de liberdade. Ele disse: não pode ter a menor liberdade de expressão. Liberdade religiosa, pior ainda. Quantos exemplos ouvimos de pessoas que se escondem para ler a Bíblia? Essa que é a realidade do comunismo. O desembargador questionou: então, como que um país como o nosso, um país cristão, pode achar que comunismo é uma coisa bonitinha? Eu posso conviver com o Filho de Deus comunista aqui na Terra, mas não posso caminhar com ele, porque nossos valores são absolutamente divergentes. O desembargador lembrou que existem figuras que defendem que não há comunismo no Brasil e contrastou com as declarações de Lula e de seu entorno. Ele lembrou: o nosso presidente da República atual falou mais de uma vez já. Falam que nós somos comunistas como se nos sentíssemos ofendidos. Ao contrário, nós sentimos orgulho. Ele lembrou ainda que, após a indicação de Flávio Dino ao STF, Lula comemorou e disse: finalmente colocamos um comunista na Suprema Corte do país. Coelho disse: então não me venha dizer que não são adeptos da doutrina comunista. Sebastião Coelho explicou a necessidade de um trabalho de conscientização que parta da base até atingir a classe política. Ele apontou: neste ano nós vamos ter eleições, eleição municipal. Este é o momento para que nós, que comungamos dos mesmos ideais, temos o mesmo objetivo comum, que é um país com liberdade religiosa, temos que cada um ser liderança. Ele explicou: você é uma liderança na sua casa. Você pode influenciar seu filho, seu pai, seu irmão. E reforçou que esse trabalho deve ir na direção de promover e eleger para cargos públicos pessoas que comunguem dos mesmos valores. Ele foi aplaudido ao explicar: a ação do homem não é dissociada daquilo que ele sente interiormente. A própria Bíblia fala que a boca expressa do que está cheio o coração. Se tem alguém aqui filiado a algum partido de esquerda, eu te respeito profundamente, mas você não terá o meu voto, porque os nossos valores são diferentes. E como Igreja de Cristo, nós temos valores inegociáveis. Sebastião explicou que a simpatia, a amizade não podem ser colocados acima dos valores ao fazer a escolha, porque o eleito, ao assumir o cargo, vai trabalhar de acordo com os seus próprios valores. Ele explicou que mesmo as ações caridosas não podem ser a base da escolha, dizendo: não pode ser confundido com o valor maior, que é o da liberdade e da liberdade religiosa. O desembargador mencionou a fala do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que afirmou que precisa combater a captura da religião como causa política e explicou que em todos os tipos de associações humanas haverá a união para eleger pessoas que defendam aqueles valores. Ele lembrou a necessidade de resgatar um judiciário que haja de acordo com as leis e disse: não podemos nos conformar que eu leve a minha causa para a justiça e já saiba antecipadamente o resultado. Isso não é justiça. Coelho disse: ele vem dizer que vai impedir a nossa liberdade religiosa de nós escolhermos quem nós quisermos. Como assim? Como assim?
Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas veem sua renda ser confiscada dia após dia. Há mais de 32 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre comunismo para ensinar nada nem destrinçar nada. O que prega o comunismo? Ele prega, no seu princípio, seria bom, prega igualdade, prega a não ter classes, camadas, prega distribuição igualitária da propriedade. Na prática, é isso que acontece? Não. Nos países comunistas existe uma elite dominante. Aquela elite dominante, eles têm todos os privilégios possíveis. Todos. Tem uns 2 países que eu não vou citar o nome de ninguém, eu nunca recebi processo na minha vida. Eu vou responder agora, né? Não quero. Posso até responder pela causa que eu defendo, mas por falar besteira, Deus me dê, trava essa língua, Senhor. Tiago, trava essa língua, né? A única coisa que eu vejo igualzinho às vezes do comunismo é o modelinho de roupa. Já viu, Giovanni? Aquelas roupinhas tudo igualzinha ali, tudinho, mas os outros, coitados, não mandam nada. É uma classe dominante. Existe uma classe dominante que vive muito bem, sim senhor. E qual é a segunda característica? Não tem liberdade. Nesses países não tem a liberdade no sentido amplo, onde nós podemos falar o que nós quisermos. Pelo menos até um tempinho atrás era, aqui no Brasil era assim. Agora já não é, mas nós vamos reverter isso daí. Eu creio nisso. Mas nós vamos reverter. Esse jogo não está perdido. Nós vamos reverter
pessoas que para ler a Bíblia se escondem, apagam as luzes para fazer a luz do inferno ali, para não ser perseguido, porque se for encontrado, estará em um grande pecado contra o sistema, e o caminho é prisão, ou trabalhos forçados, ou prisão, ou a morte. Essa que é a realidade do comunismo. Então, como que um país como o nosso, um país cristão, sim, pode achar que comunismo é uma coisa bonitinha? Eu posso conviver com o Filho de Deus, comunista que está aqui na Terra, mas eu não posso caminhar com ele. Não posso caminhar, porque nossos valores são absolutamente divergentes. Nós não comunhamos na mesma direção. Eu estou indo para a conclusão já. Qual é a nossa realidade atual? Eu fui juiz criminal há muito tempo. Fui advogado criminal também 9 anos e meio antes de ser juiz. E fiquei juiz 30 anos, 11 meses e 5 dias. Quando eu advogava, eu via muitas coisas, falei, caramba, você vai fazer isso, eu vou fazer. Bom, você não me compete, não é? Mas nós chamamos de, alguns chamam de desassistência social, mas eu tenho outra palavra. Bandido é bandido, não tem outra palavra para colocar, não é? Então, entre eles não tem traição. Quando tem, faz um acordo muito grande debaixo dos panos do policial, a gente sabe, né? Mas deixa para lá isso, né? Tá certo? Não tem. Ok? Então eu sempre respeitei a liberdade de cada um fazer o que quiser, desde que não imponha essa liberdade, essa ação para o outro, e não queira me impor que siga os seus passos. Tranquilamente, cada um pode fazer o que bem entender, desde que não queira me colocar à força para fazer. Qual é a nossa realidade atual? Eu vi uma autoridade do Poder Judiciário dizer numa sessão, olha, comunismo, imagina, eu posso falar porque foi numa sessão que eu fui advogado naquele julgamento, e ele falou isso em seguida, olha, imagina se tem comunismo no Brasil, não sei o que, tal, falou um monte de coisas, tá certo? Mas o nosso presidente da República atual, o que ele falou mais de uma vez já, disse, olha, falam que nós somos comunistas como se nós nos sentíssemos ofendidos. Eu poderia colocar aspas nessas palavras, que foi dita por ele, não fui eu que falei. Ao contrário, nós sentimos orgulho. Isso foi dito, está gravado em todos os lugares, não é? Quando houve a indicação do senhor Flávio Dino para o STF, o maior escárnio que eu já vi nessa nação, não é? Nós fizemos movimentos, fizemos caminhada em Brasília, eu ia fazer uma caminhada naquele dia, o deputado Gustavo Gaia falou, não, vamos fazer a primeira com trio elétrico, fizemos de manhã, quase a mulher fica viúva, porque foi de manhã ali fazendo aquele esforço. Eu sou velhinho, né, gente? Então já tem que tomar alguns cuidados, né? Eu vou fazer 69 já, eu sou jovem, né? Eu falo para o médico amigo meu, fala assim, olha, nós os idosos, ele falou, Sebastião, para de ficar falando isso, porque ele tem a minha idade. Ele fica todo lado, não fala isso. Mas, então nós fizemos a manifestação lá em Brasília, pegamos o avião, eu, Marco Malta, o senador Girão, o senador Seife, nós 4 fomos no mesmo voo, almoçamos no aeroporto para São Paulo, Vida Paulista, fizemos um movimento, Dino não, música Dino não, nós fizemos a nossa parte. E naquele momento eu senti que seria o começo de uma virada em nosso país, porque nós nos unimos, embora as nossas diferenças, nos unimos por aquela causa de dizer Dino não. Nós pressionamos os deputados, falamos, deputado, falem com o senador, tá? Fizemos o possível. Foi, podemos dizer que, né, Giovanni, travamos o bom combate, mas o Senado aprovou o nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Quando foi aprovado, na sequência, o presidente da República, o evento, falou assim, finalmente colocamos
que não são adeptos da doutrina comunista. O próprio Flávio Dino, eu sempre falo, Flávio Dino, não me queira mal, acho que você quer, mas você me conhece, né? Nós somos juízes juntos, eu era presidente de uma associação, ele de outra, a gente conviveu muito, né? Antes dele ser poderoso, né? Agora é outro assunto, né? Sua Excelência, né? Não é? Então, eu vejo o Flávio Dino citando a Bíblia. Lembra o diabo quando levou Jesus lá para tentar? Ele citou o quê? O que tinha escritos da época, não é? Mas voltando, gente, eu volto a dizer para vocês, eu não gostaria de tratar de política, porque o meu foco é a justiça, porque num país onde nós tivermos uma justiça isenta, o povo vai bem. Então meu foco, a minha luta é essa, mas não tem como não tratar alguma coisa também da política. Muito bem, ele foi lá, o presidente disse, finalmente colocamos um comunista na Suprema Corte do país. Essa é a nossa realidade. Nossa Suprema Corte hoje, ela tem lá pelo menos 5 pessoas que são adeptos, tá? São adeptos. Não falam, mas as suas ações, a ação, ela fala muito mais do que palavra. Não adianta eu dizer, olha, eu estive lá na igreja do pastor Dinho, pastor Jó, pastor Alessandro, rapaz, usei uma gravata bonita, mas você não tem ideia. Aí, mas como? Você não estava de gravata? Então o fato, ele é mais relevante do que palavras, não é? Então por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Eu fiz uma entrevista para a rádio Auriverde de Bauru, tem uns 4, 5 meses, eu acho, já tem tempo. E eu disse, olha, nós vamos fazer um movimento para que o Senado cumpra o seu dever. É triste falar isso, né? Para que o seu representante, eu ouço falar assim, olha, vamos fazer pressão nas ruas para que o parlamentar vote. Mas meu Deus, por que eu vou fazer pressão com o parlamentar se eu já dei a procuração para ele? Ele já tem o dever de falar isso. E eu lancei um movimento assim, olha, vamos fazer um movimento da base para cima. O vereador da cidade, eu não conheço o senador, mas você conhece o deputado estadual que ele pediu voto. O deputado conhece o deputado federal, o deputado conhece o senador. Então veja, que tudo começa na base, até nessa escala do poder legislativo, da base que são os vereadores, para chegar lá no topo. É uma caminhada, isso é normal da política. Isso não é uma crítica, é absolutamente normal. Você é vereador, às vezes já passa direto para deputado federal, como foi o caso foi de vereador, não foi? Foi. Como do Gilvan e outros casos que acontecem, né? Damares, que nunca foi política, já foi a senadora direto e tal. Então veja, qual a importância do momento histórico que nós estamos vivendo agora? Neste ano nós vamos ter eleições, agora em novembro. Quando foi tratada a questão do aborto, questão de drogas, falar para os senadores, não, os senadores são assim inatingíveis, e são mesmo, tem alguns que você não, são marcas que só tem vez quem é do estado que vai lá falar com ele, outro para conseguir uma audiência, vamos ver aí, olha, chegou outra coisa urgente, não estou falando mal de ninguém, gente, é a realidade de Brasília, não é? Nós vamos ter este ano a eleição municipal. Esse é o momento para nós que comungamos dos mesmos ideais, temos o mesmo objetivo comum, que é um país com liberdade no geral e um país com liberdade religiosa, que nós temos que, cada um de nós, ser o quê? Liderança. Gostava, mas eu não sou líder, você é líder sim. Cada um que está aqui dentro desse recinto é um líder. Basta você ter se deslocado para cá com interesse num assunto comum. Então você é uma liderança na sua casa. Você pode influenciar seu irmão, seu pai, seu filho, o seu vizinho. Até tem uma pessoa que eu conheci em São Paulo, no evento que eu estive no início deste ano, que ele me deu uma ideia de lançar uma rede física
que é o cada um tratar com um número X. Depois eu vou explicar isso num videozinho que eu achei excelente a ideia. Vou dar o crédito para a pessoa, porque a ideia foi dele, não é minha, não é? Então cada um de nós temos que influenciar uns aos outros para ver o que eu falei lá no começo, de onde eu vim, quem eu sou e onde eu quero chegar. E onde nós queremos chegar tem um objetivo comum. Se alguém que quer chegar a vereador não tiver o mesmo objetivo que eu, não serve. Não adianta ser seu vizinho e ser um cara bonzinho demais. Eu digo com vocês, eu tenho pessoas queridas que são de outras religiões, pessoas queridas que são de outros partidos, não é? Que são de partidos de esquerda, mas eu tenho um contato, mas ele nunca terá o meu voto. Nunca terá o meu voto. Por quê? Porque é o homem e a sua essência, é o homem e a sua natureza. A ação do homem, ela não é dissociada daquilo que ele sente interiormente. A própria Bíblia fala que a boca expressa do que está cheio o coração. Então, meu amigo, meu amado que está aqui, se tiver alguém aqui de algum partido, for filiado a qualquer partido de esquerda, eu te respeito, não se identifica, eu te respeito profundamente, mas eu tenho que dizer claramente, você não terá o meu voto. Por quê? Porque nossos valores são diferentes e nós temos, como igreja de Cristo, nós temos valores inegociáveis. Sábado passado eu participei do café da manhã do Conselho de Pastores do Distrito Federal, e o meu pastor é o presidente do Conselho de Pastores. Meu irmão, vamos lá, é primeiro domingo, vamos, 8 horas da manhã, só pela graça de Deus, gente. 8 horas da manhã tinha que estar lá, hoje é 8 horas eu estava arrumado, só pela graça, só pelo muito amor, porque eu acostumei a trabalhar a vida inteira à tarde, não é? Então o expediente sempre começa à tarde, então chegava em casa, tem que fazer os processos, não era eletrônico, era aquele monte de processo, aí meu Deus, tem que resolver isso hoje, ficava até a noite, ia dormir 2 da manhã, aí que hora que acontecia? Ia acordar 10 horas, a mulher, ei, não vai trabalhar hoje, não vou, então acostumei a dormir pela manhã, 30 anos fazendo isso, me acostuma, né? Então acordar de manhã é só pela amizade ou pela obra de Deus, não é? Então fui lá, o pastor sentou do meu lado, o pastor, não vou dizer o nome dele, porque não vou dizer, mas não é grande igreja de Brasília. Sentou do meu lado e falou: meu irmão, estão propondo uma ida de alguns pastores com um café com o presidente. Ele é um jovem, tem uns 43 anos mais ou menos, bem jovem. E eu falei: e você? Ele falou: não vou. Quando ele foi para o altar, era uma igreja, ele falou algumas coisas que não vem ao caso aqui, e eu fiquei lembrando, quem aqui assistiu o filme Poderoso Chefão? Olha, tem uma galera aqui antiga, hein? Quem não assistiu, assista, hein? Assista, porque ele é bravo, né? O Dom Corleone, quando estava no final da vida, que passou a batuta para o seu filho, não lembro como era o nome dele, mas era representado pelo ator Al Pacino. Ele bem velhinho falou assim, e tem as famílias mafiosas, né? E uma das mais famosas, se não me engano, era Tartaglia. Acho que era isso. Eu já vi esse filme várias vezes, né? Eu sou craque de ver filme velho, né? E aí ele falou assim: meu filho, quando eu morrer, quem propuser acordo com a família tal, acho que era a Tartaglia dele, é o traidor. Segue o filme, ele morre, tem aquele funeral maravilhoso, muita gente e tal. Ainda durante o sepultamento, um dos dele chegou no ouvido lá do Alpacino, vamos dizer assim, e falou: fulano quer uma reunião, né? Ok, pode marcar. A conclusão é que depois ele matou foi todo mundo, né? Do filme, né? Então, o que me vem a lembrança daquilo ali? Quem propuser a união é o traidor. Porque quem tem a mente de Cristo não pode se associar com quem defende
acreditar em alguém que diz que não, eu sou contra o aborto, que manda carta aos evangélicos dizendo, olha, eu sou contra o aborto, e o governo edita uma norma, como foi feita a semana passada, assinada por 2 secretários executivos do Ministério da Saúde, não é? Dizendo, pode o serviço público fazer o aborto a qualquer época do ano, autorizando até, sei lá, tal, com 8 meses, não sei o que, mas não quer mais. Como isso pode acontecer? Então, quem defende um valor desse, eu não posso me associar e pode. Se deixar o Evangelho de Cristo, se eu vou me associar, mas não diga que é crente. Porque se você é crente, não vai se associar. Valores inegociáveis. Então, esse no Brasil inteiro é o momento da transformação que nós começarmos. Meu amigo, se uma Câmara de Vereadores lá da minha cidade, que eu não sei, que tenha 8 vereadores, 9, 90 é ímpar, ou tenha 15, se você colocar 8 amigos seus, porque são seus amigos, com valores diferentes daquele que você defende, ele vai trabalhar para o outro lado. Não confundam com o social. O social é diferente. Distribuir tanta cesta básica, isso as entidades fazem, os espíritas fazem, a igreja evangélica faz, todas as entidades fazem. Distribuição de benefícios, isso é questão de cristandade, de caridade, isso é normal. Não pode ser confundido com um valor maior, que é o da liberdade religiosa. Então eu quero trazer, meus irmãos, meus amigos, um alerta para você. Um alerta para você. Tem, às vezes, pastor que defende, já foi confrontado, eu não vou dar fonte para não ter problema, mas você é pastor e defende aborto? Não defendo aborto. Eu defendo o direito da mulher de abortar. Me poupe. Pelo amor de Deus. Eu não defendo aborto, né, Dinho? Eu defendo aquele deputado que você falou. Eu não vou citar o nome dele, sou doido. Não, mas você defende aborto, cara? E esse cara é bravo. Ele falou, não defendo aborto, não. Defendo o direito da mulher de abortar. Então queima ele, Jesus. A igreja evangélica, nós estamos na igreja, que é um ambiente de irmãos e de convidados, que pode ter alguém não crente aqui. Isso é um ambiente de igreja. Agora, nada do que eu estou falando aqui absolutamente é segredo. Porque se tem uma coisa que eu sei é guardar segredo. Eu fui advogado há muito tempo, sei de cada segredo que vocês não têm ideia. Segredo. Se me contar um segredo para mim, isso é segredo, é segredo. Minha mulher me perdoe, mas nem ela vai saber. Dependendo do assunto, né? O assunto que envolva a minha mulher, pelo amor de Deus, ela me contar esse segredo. Tá doido? Se contou para ti, contou para o outro. Aí vai dizer que você me espalhou. Não é legal? Minha mulher é uma bênção na minha vida. Conheci essa moça, ela tinha 17 anos. Glória a Deus. Tinha 18. Casamos, ela tinha 20 ou 22, com 23 eu era pai, já tenho filha que vai fazer 46, uma bênção, né? E sexta-feira, dia 16 de fevereiro, nós comemoramos 46 anos de casados. Amém. Maridos, mantenham-se com suas esposas. Não pense que vai achar outra melhor, que vem com outros defeitos. Jovens, casem. Não deixe Deus voltar sem casar. Casa é bom casar. Mas todos me compreenderam o que eu falei aqui? Comunhão? Não. Respeito, sim. Nós temos que respeitar as autoridades. Agora, me chamar para comunhão, não vou, porque não vai me acrescentar nada. E para concluir, eu vou fazer uma leitura. Falar mais uma coisa aqui, que é pública. O que está acontecendo com o partido que está no poder hoje? Eles sabem o que fizeram e sabem da rejeição. O Flávio Dino
ele sempre foi militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. O que ele fez? Ele saiu do PCdoB e foi para o PSD. Então esse truquezinho, vários fizeram, saindo de um partido que seria mais pesado para um mais leve. E veja o truque em São Paulo. Vou dar o exemplo de São Paulo, que é público. Não vou falar do Espírito Santo, eu não sou doido. Então, vou falar de São Paulo. O que fizeram? Quem é o candidato? É o senhor Guilherme Boulos, que todos nós sabemos, candidato federal, o que ele defende. E ele não sabemos o que ele defende. Só falar aqui. O que fizeram? Puxaram a senhora Marta Suplicy, que sempre foi do PT, mas estava no PMDB, para ser o vice, a vice dele. Ou seja, é a mesma coisa, irmãos. Então nós não podemos cair em truque. Não, mas tem fulano lá que é bonzinho, pega um vice que se dispõe até que seja de uma outra tendência para camuflar o verdadeiro objetivo. Então nós que temos a mente de Cristo, nós temos que ficar alerta para essa situação do Brasil todo. E para concluir, eu vou agora abrir o celular aqui e fazer uma leitura. Ontem à noite, depois de tomar um cappuccino com um misto quente com ovo frito, eu, Dinho e Ebre, minha mulher também, só que ela comeu pão de forno, nós comemos pão francês. Não é? Cheguei em casa e vi uma notícia assim, bem rápida, mas eu falei, essas notícias que aparecem, né? Mas hoje de manhã, quando eu acordei, lembrei da notícia. Falei, o que era aquela história? Será que era de agora? Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui. Eu vou abrir uma aspa, tá? Aspas. Precisamos combater a captura da religião para servir a causas políticas temporais e não espirituais. A instrumentalização de líderes religiosos para captar votos e dizer, abre mais uma aspa secundária, o meu adversário é o demônio, quem votar nele não vai para o céu, fecha aspa secundária, continua, é uma forma bárbara, anticristã, de lidar com a religião. Aí continua, mais à frente, fiquei imaginando que estranha mistura seria essa, da religião com o ódio, porque religião verdadeira é o oposto do ódio, da violência, é a capacidade de lidar com o outro, mesmo quando ele tiver um comportamento absurdo, para compreendê-lo e convertê-lo. Vou voltar para o início da manifestação. Está aqui. Precisamos combater a captura da religião com causa política. Meus amados amigos, todos os sindicatos apoiam determinado candidato para a sua causa. Todas as associações, até de magistrados, só não pode falar. Mas entre nós, vamos votar em quem? Não, fulano. Todos nós temos uma causa e vamos eleger aquela pessoa que vai representar a nossa causa. Agora, o que nos causa, sabe, o Giovanni e a Assunção, vocês são parlamentares, que me causa indignação. Eu, no começo da minha vida, agora que se tornou pública, né, eu sempre disse, digo, olha, eu não estou tratando de política, eu estou tratando de justiça. Porque no país onde nós tivermos a nossa causa e levarmos ao juiz, e o juiz vai dar a sentença, e eu tiver a certeza, eu perdi, mas ele fez o que era certo, está bacana. Agora nós não podemos nos conformar, e eu não me conformo, que eu leve a minha causa à justiça e já saiba antecipadamente qual vai ser o resultado. Isso não é justiça. Então, o que eu tiver que combater para que nós voltemos à normalidade institucional, democrática, a independência harmônica dos poderes, mas a independência e a harmonia não pode ser confundida com esse imbróglio de troca de jantares, de manifestação toda hora. Não pode, gente. Agora, quem já leu já sabe quem foi o autor dessa
dessa manifestação. Segundo o jornal eletrônico Poder 360, essas palavras foram proferidas ontem na PUC do Rio de Janeiro pelo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que vem a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vejam que é inadequado. Ele mesmo disse, e agora estou identificando no julgamento que eu fui advogado, na vez dele como votando, dizer, olha, eu falo de comunismo, que um advogado falou disso, tal, né? Imagina o comunismo, aí ele vem aqui dizer que vai impedir a nossa liberdade religiosa de nós escolhermos quem nós quisermos. Como assim? Como assim? Então, nós vamos tratar de outro tema à noite, com a participação dos parlamentares, não é? Onde eu vou mostrar para vocês algumas inadequações sérias do ativismo judicial no nosso país. Então, meus amigos, meus amados, foi uma alegria muito grande vir ao estado do Espírito Santo. Eu estou num local maravilhoso aqui, acordamos de manhã, a mulher acordou, e eu falei, meu Deus, são 9 da manhã, era 5h30, que o sol estava batendo na água, refletindo, uma coisa maravilhosa, né? Agradeço mais uma vez o carinho de todos que estiveram aqui ontem à noite, aqui estava a montagem aqui dessas cadeiras, eu não tenho ideia, o espaço para cá, aqui foi luta, viu? Mas saiu tudo bem, graças a Deus. Então que Deus abençoe o povo do nosso país, para que nós tenhamos uma verdadeira conscientização do nosso valor, Deus abençoe o nosso país, Deus livre o nosso país, Deus salve o nosso país, Deus abençoe esta igreja, abençoe o pastorinho, sua esposa, a pastora Evelyn, todos os pastores e pastoras desta igreja, os evangelistas, os diáconos, cada denominação tem a sua organização. Deus abençoe a cada obreiro. Lembre, amado irmão, ninguém é mais importante do que o outro. Se algum amado irmão tivesse tido a gentileza de colocar essa água aqui, eu não teria concluído essa fala. Alguém trouxe essa água até mim. Aqui teve gente que limpou essa igreja. Aqui teve gente que preparou o lanche. Então todos nós somos importantes para o mundo, porque um não vive sem o outro. Imagine uma greve dos trabalhadores que recolhem os nossos resíduos das nossas casas. Deixa um mês, vocês viram? Nós somos o corpo de Cristo. A palavra diz, olha, a boca não diga que é mais importante. Todos nós somos importantes. Agora às vezes nós confundimos, porque nós estamos no lugar que Deus nos deu, que quer honrar, que nós temos expertise para fazer aquela obra, aquele chamado, mas quer fazer outro para o qual não foi chamado, portanto não dá certo, porque cada um de nós é chamado para uma. E se cada um aqui já se sentiu, espero que não, mas se já se sentiu